Olá, pessoal! Hoje nós vamos ler o capítulo 5, Responsabilidade dos Pais. De quem é a responsabilidade de fazer a flecha acertar o alvo? Se na analogia bíblica os filhos são as flechas, então o guerreiro responsável por lançá-las representa os pais. O arco e as flechas estão nas mãos deles. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmos 127, 4 e 5. A frase feliz o homem que enche deles a sua aljava aponta nessa direção. O homem que enche sua aljava é o pai que gerou os filhos. Nesse capítulo trataremos da responsabilidade dos pais quanto ao encaminhar os filhos para o alvo. Devemos buscar a direção de Deus para eles e, baseados nisso, encaminhá-los a acertarem o alvo. Atentemos para mais um exemplo bíblico. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: "Por que isso está acontecendo comigo?" E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Gênesis 25, de 21 a 26. Vale ressaltar, antes de avaliar o texto bíblico, que o apóstolo Paulo esclareceu, escrevendo aos Coríntios, o propósito dos relatos bíblicos do Antigo Testamento. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 Coríntios 10, 11. Trata-se de mais do que um registro histórico que detalha a cronologia de um povo. São orientações direcionadas a nós com um propósito específico. Tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15, 4. Com isso em mente, devemos entender que lições podemos extrair desse episódio. Encontramos algumas lições preciosas nesse texto bíblico. Primeiro, Rebeca buscou respostas. Algo que percebemos ser comum em muitos relatos bíblicos de direcionamentos divinos é que eles normalmente são precedidos pelo anseio e pela busca por respostas. Por exemplo, quando foi interpretar o sonho de Nabucodonosor, o profeta Daniel, antes de transmitir uma mensagem importantíssima sobre os desdobramentos do propósito divino na terra, declarou ao rei dos caldeus: "Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer." Daniel 2:29. Esse anseio e busca por respostas costuma ser o ingrediente que provoca as revelações. Muitos pais jamais entenderão a vontade de Deus para seus filhos porque não a buscam. Segundo, Deus respondeu a Rebeca. O fato de o clamor da esposa do patriarca Isaac ter sido ouvido e atendido não deveria nos causar espanto. Foi Deus mesmo quem prometeu: "Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece." Jeremias 33, 3. Devemos crer que é possível alcançar, ainda que de forma gradual, nem sempre tão detalhado quanto gostaríamos, a resposta divina. Terceiro, a palavra foi confirmada depois. Após a palavra profética que apontara não apenas a presença de gêmeos no ventre de Rebeca, como também o fato de serem meninos, o que se deduz pela menção de serem cabeças de nações, numa época em que não havia exames de ultrassom, a confirmação da predição se deu por ocasião do nascimento. De acordo com as Escrituras, toda profecia deve ser julgada. 1 Coríntios 14, 29. No Novo Testamento, diferente do Antigo, ninguém deve ser dirigido por profecias ou tomar decisões com base nelas,
pois devemos viver a direção pessoal do Espírito Santo. Romanos 8,14. Mas muitas vezes elas são uma confirmação da direção que recebemos e se por um lado não devem nos dirigir, por outro também não devem ser desprezadas. 1 Tessalonicenses 5,20. Sempre oramos pelo futuro dos nossos filhos e pela capacidade de, com a graça do Senhor, entender o propósito divino para eles. Nossas experiências com a direção de Deus para cada filho não têm sido iguais. Nem poderiam. Eles são pessoas diferentes, com propósitos distintos, que chegam à nossa vida em momentos singulares. Da mesma forma, a orientação que cada pai pode receber acerca de seus filhos também não será igual à de outros pais. Dito isso, nesse capítulo, queremos compartilhar mais experiências que tivemos na criação de nossos filhos. A história a seguir exemplifica o fato de que é possível receber direcionamento enquanto oramos e buscamos de Deus entendimento sobre o propósito dele para nossos filhos. Já orávamos por nossos filhos antes e depois do nosso casamento. Mas antes da gravidez do Israel, nosso primogênito, o Espírito Santo falou comigo. Recordo-me exatamente onde eu estava. Morávamos num apartamento cujo prédio, por não ser tão alto, não tinha elevador. Eu estava na escada em algum andar entre o nosso apartamento e o térreo, quando ouvi uma voz que me dizia: "Você terá um filho homem, e ele será chamado pelo meu nome." Aquilo foi muito nítido, e embora eu não tenha muitas experiências em ouvir o Senhor dessa maneira, soube naquele mesmo instante que era uma mensagem divina. Sempre tivemos tanto um desejo como uma impressão interior, quando orávamos e conversávamos sobre o assunto, de que teríamos 2 filhos e que seria um casal. E minha esposa frequentemente mencionava que preferia ter uma menina primeiro, pelo fato de ser novidade para ela lidar com um menino. Quando cheguei em casa, disse a Kelly: "Aquela filha que você gostaria que viesse antes terá que esperar um pouco. Sua primeira gravidez será um menino." Deus falou comigo acerca disso, e qualquer que seja o nome dele, deverá ter, no começo ou no fim, a sílaba El, que em hebraico significa Deus. Pois fui instruído que o nome dele deverá trazer o nome do Senhor. Na Bíblia, os nomes estão relacionados à identidade. Essa é a razão pela qual, algumas vezes, vemos Deus mudando o nome de algumas pessoas. Mais de 1 ano depois, aquela engravidou, e pelo exame de ultrassom soubemos ser um menino. Tínhamos uma lista enorme de sugestões de nome que traziam o nome de Deus em um dos seus fonemas, como Eliel, Rafael, Miguel, Gabriel, etc. Mas seguíamos orando por direção celestial para a escolha do nome dele. E um dia a Kelly teve um sonho e nele ouviu o Senhor dizendo que o nome do menino deveria ser Israel e que, à semelhança do patriarca da Bíblia, ele seria alguém que luta e prevalece. Gênesis 32, 28. Para ser sincero, esse nome nem estava em nossa lista. Conheci muitos filhos de crentes com o nome Israel e quase todos eles achavam que o pastor estava falando deles na hora da pregação. Contudo, queríamos e orávamos pela vontade de Deus para nossos filhos, e entendendo ser uma direção de Deus que trouxe muita paz e tranquilidade ao nosso coração, decidimos que assim seria. Por que Deus interferiria na escolha do nome de um filho? Porque o nome fala de identidade e isso está conectado ao propósito divino. Não estamos dizendo que não temos liberdade de escolher o nome dos nossos filhos. Escolhemos o da nossa filha, Alissa, e não recebemos nenhuma direção divina para fazer diferente. O ponto abordado não é sobre ter uma experiência de direção celestial na escolha dos nomes dos filhos. É sobre a importância de buscarmos tanto a orientação do alto, como o cumprimento do projeto celestial para a vida deles. Aprendendo com os pais de Moisés. Os pais de Moisés, cujos nomes eram Amrão e Joquebebe, Êxodo 6:20, Números 26:59, nos ensina uma lição tremenda sobre a responsabilidade dos pais em entender e encaminhar seus filhos ao propósito divino. Esse episódio bíblico precisa ser entendido de forma abrangente e, para tal, é preciso enxergar o seu pano de fundo. O rei egípcio expressou o temor que passou a existir devido à grande multiplicação dos israelitas.
Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. Êxodo 1, de 7 a 10. O faraó foi convincente e o resultado foi claro. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel. Êxodo 1:13. Contudo, mesmo sob grande opressão, eles seguiam multiplicando-se. Ainda atemorizado, o rei do Egito ordenou às parteiras que matassem os meninos hebreus que nascessem e deixassem as meninas vivas. Mas elas não lhe obedeceram. Êxodo 1, de 15 a 17. A partir disso, a perseguição se intensificou ainda mais e uma ordem foi dada aos egípcios para aniquilarem os meninos hebreus que nascessem, jogando-os no rio. Então Faraó deu a ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quantas meninas deixem viver. Êxodo 1, 22. E foi depois dessa ordem do Faraó que Moisés nasceu e seus pais o esconderam, a fim de evitar que o decreto real se cumprisse na vida do filho deles. E qual a razão desses pais terem escondido a criança? De acordo com as Escrituras, eles não apenas lutaram pela sobrevivência de seu filho, como também discerniram quem era a criança que lhes foi confiada. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Êxodo 2, de 1 a 2. Algo curioso é que as Escrituras mostram que a razão pela qual seus pais o esconderam para preservar sua vida é porque o menino era bonito. Essa frase merece a nossa atenção, pois é repetida mais de uma vez no Novo Testamento. E essa repetição está mais ligada à ênfase do que à mera informação. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Hebreus 11, 23. Nunca tomamos conhecimento de pais que acharam feios os seus filhos recém-nascidos. E ainda que alguns possam ser mais providos de beleza física que outros, dificilmente essa seria a razão pela qual os pais tentariam livrar um filho da morte. Certamente que nós, como pais, lutaríamos para proteger a vida dos nossos filhos, independente do nível de beleza física que eles tivessem. O valor deles jamais seria atrelado a quão bonitos fossem. Por que questionar esse motivo? Não estamos tentando dizer que não foi isso que aconteceu. De forma alguma. O questionamento é se estamos ou não entendendo o que a palavra de Deus diz. Entendemos que há algo mais por trás da declaração de que o menino era bonito. E a Bíblia nos dá margem para compreender que há mais por trás dessa afirmação do que costumamos perceber. Basta seguirmos juntando as peças do quebra-cabeça. Estevão, o primeiro mártir, em seu último discurso que antecedeu o seu apedrejamento, foi quem interpretou essa frase. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Atos 7, de 19 a 21. Esse acréscimo de Estevão, dizendo que Moisés era formoso aos olhos de Deus, muda tudo. Os pais de Moisés não o esconderam apenas por ser uma criança mais bela que as demais em uma mera perspectiva natural. Eles discerniram um propósito diferenciado para aquela criança que alimentou ainda mais a predisposição paterna que já tinham de lutar pela vida de um filho. Qual é o significado da palavra formoso utilizado na Bíblia? No texto de Êxodo, a palavra hebraica traduzida por bonito significa bom, agradável, amável, excelente, rico, considerado valioso, apropriado, conveniente, melhor, satisfeito, feliz, generoso,
benigno, correto. Acreditamos que os pais de Moisés tiveram a percepção do propósito divino para ele e, por isso, o menino foi considerado valioso numa proporção maior do que seria apenas como um filho. Talvez essa seja a razão de a palavra de Deus enfatizar que os pais de Moisés decidiram crer em favor dele. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais. Hebreus 11:23. Normalmente deduzimos que eles apenas exerceram fé para que a criança sobrevivesse ao decreto de morte, mas eles viram algo mais naquela criança e creram que ela sobreviveria para viver o plano divino que lhe fora determinado. Se todos os pais discernissem o destino profético de seus filhos e usassem a fé em favor deles. Além da percepção do plano divino para Moisés, há outra lição que podemos aprender com seus pais. É interessante observar a atitude dos pais de Moisés. Por um lado, não temeram desobedecer à ordem do rei, Hebreus 11:23. Por outro lado, eles não fizeram isso por muito tempo. Estevão afirmou que após 3 meses do nascimento de Moisés, chegou o momento em que tiveram de abandoná-lo, Atos 7:21. Foi aí que Amrão e Joquebede encontraram uma brecha na lei. O decreto do faraó era para jogar os meninos hebreus no rio Nilo, Êxodo 1:22. E os pais de Moisés fizeram exatamente isso. Mas, como a ordem do rei nada dizia a respeito de utilizar um cesto de junco para evitar que o menino se afogasse, eles aproveitaram e fizeram isso também. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Êxodo 2, 3 e 4. Ainda que seus pais soubessem da chance de naquela pequenina embarcação infantil não haver afogamento, havia muitos outros riscos. Animais poderiam ter acesso ao cesto e ao bebê, e mesmo que isso não acontecesse, nada garantiria que a criança não permaneceria abandonada. O que fizeram foi mais do que tentar a sorte ou brincar com as probabilidades. Colocar aquele bebê num cesto nas águas do Nilo foi um ato de fé e confiança plena em Deus. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: "Este é o menino dos hebreus." Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: "Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora?" A filha de Faraó respondeu: "Vá." A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você." A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Essa lhe deu o nome de Moisés e disse: "Porque das águas o tirei." Êxodo 2, de 5 a 10. Isso nos ensina a, de modo semelhante, confiarmos no Senhor para os desdobramentos de seus planos na vida de nossos filhos. Nós criamos e entregamos nossos filhos aos cuidados divinos, manifestando esse tipo de fé e confiança em cada fase da vida deles. As Escrituras afirmam que Miriam, a irmã de Moisés, ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Provavelmente, seus pais a enviaram mais para observar o desfecho da história do que para tentar resgatar o menino. Isso viabilizou outro aspecto importante na formação de Moisés. Sua mãe, antes proibida de criar o filho, agora recebe salário para fazê-lo. Até que o entregasse à filha de Faraó quando já estava grande, Joquebede teve a oportunidade de cooperar na formação da identidade do homem, que se tornaria o maior libertador e legislador que a nação de Israel teve. Analisaremos posteriormente a importância dessa questão da formação da identidade. Aprendendo com os pais de Sansão. Outra lição bíblica sobre a responsabilidade dos pais quanto ao destino profético dos filhos pode ser aprendida com os pais de Sansão, um dos juízes de Israel. Depois da morte de Josué, os israelitas que haviam entrado na terra de Canaã não tinham governo ou liderança formal.
Foi nessa época que Deus começou a levantar juízes. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos de seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles antes aos seus gemidos, por causa dos que os afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Juízes 2, de 8 a 19. Esse período durou cerca de 200 anos, até o profeta Samuel, o último dos juízes, ungir Saul, o primeiro rei de Israel. A Bíblia revela que Sansão julgou Israel durante 20 anos, Juízes 16, 31, e que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Juízes 17, 6. Sansão foi o 13º juiz de Israel. O nome do seu pai era Manoá, e o nome da sua mãe não aparece no relato bíblico, embora ela tenha sido a primeira a receber de Deus a revelação sobre o filho. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Juízes 13, de 1 a 5. O anjo do Senhor falou com sua mãe sobre a reversão da esterilidade dela e também acerca do projeto celestial para o filho que por milagre lhe seria confiado por Deus. A mulher, certamente movida de alegria e empolgação, relata ao marido a experiência que teve. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: Eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Juízes 13, 6 e 7. A reação do marido, Manoá, é uma lição preciosa a todos os pais. Diante da notícia que sua esposa trouxe de que o Senhor lhes confiaria um filho que serviria a um propósito divino, qual foi a preocupação que esse homem manifestou? Ele fez uma oração que classificamos como oração que Deus responde, pois a Bíblia diz que o Senhor ouviu a sua voz.
há determinadas orações que estão fadadas a não serem respondidas. Como escreveu Tiago, irmão de Jesus, há pessoas que pedem e não recebem porque pedem mal. Tiago 4,3. Mas há aqueles que oram corretamente e serão atendidos. A oração dos pais clamando por entendimento sobre como os filhos devem ser criados é uma oração que Deus atende. Então Manoá orou ao Senhor dizendo: Ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando ela estava sentada no campo. Porém Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia ao seu marido. Ela lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: Você é o homem que falou com essa mulher? Ele respondeu: Sim, sou eu. Então Manoá disse: Quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: A sua mulher deve se guardar de tudo que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira. Não deve beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Juízes 13, de 8 a 14. O que aprendemos com esse pai? A primeira lição é que devemos orar não somente pelo entendimento do propósito de Deus para os filhos, como também para buscar direção a respeito de como criá-los. Esse foi o clamor de Manoá. Ah, meu Senhor, peço que nos ensine o que devemos fazer com o menino. Repare que não estamos falando apenas sobre compreender os princípios gerais da criação dos filhos, mas especificamente sobre o plano personalizado que os céus têm para eles. Não eram todos os israelitas que deveriam ser criados como nazireus ou que tinham a missão que foi dada a Sansão. Isso fica muito claro quando atentamos para o fato de que aquele pai perguntou não somente sobre o modo de criar o menino, como também sobre o seu serviço. Outra lição preciosa que aprendemos com Manoá é a respeito de exercer fé e confiança em Deus. Precisamos crer nas palavras do Senhor. O pai de Sansão fez isso. 2 perguntas foram feitas por ele ao anjo do Senhor, e em ambas a ênfase de que as palavras iriam se cumprir. Quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Juízes 13, 12. Segundo, qual é o seu nome para que possamos honrar você quando se cumprirem aquilo que nos falou? Juízes 13, 17. Ele não tinha dúvidas de que o que lhe fora dito iria se cumprir. Vale ressaltar que Zacarias, pai de João Batista, fez exatamente o oposto. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará feliz e alegre, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já, desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Lucas 1, de 5 a 7 e de 11 a 20.
Observe a semelhança entre a história de Manoá, pai de Sansão, e a de Zacarias, pai de João Batista. Primeiro, as esposas dos dois não podiam ter filhos. Segundo, ambos os pais eram tementes a Deus. Terceiro, uma aparição angelical se deu com cada um deles. Quarto, tanto um quanto o outro receberam uma promessa divina. Quinto, os filhos de ambos seriam nazireus e serviriam a um propósito divino. Encontramos múltiplas similaridades entre esses dois pais. Mas qual é a diferença entre eles? Enquanto Manoá acreditou no que o anjo do Senhor anunciou, Zacarias, por sua vez, não creu nas palavras que lhe foram ditas. Embora não tenham histórias parecidas, a reação de cada um foi bem distinta. Alguém poderia objetar que a incredulidade de Zacarias não atrapalhou o cumprimento do propósito na vida de João Batista. Mas não podemos deixar de lembrar que, primeiro, o sacerdote ficou mudo por sentença do anjo Gabriel, tanto como juízo sobre a incredulidade, como também como chamado ao arrependimento. No dia em que ele declarou que o nome do filho seria João, exatamente o nome que o anjo havia determinado, o que indicava então uma atitude de fé e obediência, ele voltou a falar. Portanto, não podemos concluir que ele permaneceu na incredulidade. Zacarias passou a crer e a cooperar com o propósito divino. Outro exemplo de fé é o de Maria, mãe de Jesus. Ela também questionou o mensageiro angelical que apareceu a ela. Contudo, diferentemente de Zacarias, sua pergunta não carregava incredulidade, apenas indicava curiosidade sobre como seria o processo. Então Maria disse ao anjo: "Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum?" Lucas 1:34. O registro bíblico sobre a atitude de fé de Maria é claro. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Lucas 1:45. Quando o sacerdote Zacarias passou a crer no que o anjo Gabriel havia falado, ele foi cheio do Espírito Santo e passou a profetizar tanto sobre o tempo divino que se aproximava, como também sobre o ministério de João Batista, seu filho. Lucas 1:67-79. Isso revela que enquanto não acreditamos naquilo que Deus já nos falou, não há razão para que Ele fale mais nada. Contudo, depois de agirmos em fé quanto ao que o Senhor já nos liberou, estaremos aptos a receber mais direções. Os pais têm a responsabilidade de crer e encaminhar seus filhos para viverem o plano de Deus para suas vidas. Que o exemplo de Manoá e de Maria possam nos ensinar e inspirar. Perguntas para reflexão. Primeira, Rebeca buscou ao Senhor acerca do propósito divino dos gêmeos. Você tem orado a respeito do destino profético dos seus filhos? Se sim, faz isso frequentemente ou ocasionalmente? Essa constatação pode ajudá-lo a reorganizar-se nessa área. Segunda, nem todos terão um papel de grande destaque no plano divino, como foi com Moisés. Entretanto, o propósito que Deus determinou a cada um é importante e necessário. Não se trata de indivíduos, e sim de uma grande equipe, onde todos contribuem com sua parte. Essa verdade precisa ser comunicada aos filhos antes mesmo deles entenderem o que foram chamados a fazer. Você tem transmitido esses valores aos seus filhos? Terceira, como pais, à semelhança de Manoá, devemos ansiar e entender a forma correta de criar nossos filhos e prepará-los para viver o cumprimento do seu propósito. Esse desejo, combinado às orações, é uma chave importantíssima. Você diria que a consciência de sua responsabilidade como pai ou mãe já despertou esse desejo? Se sim, como você classificaria a intensidade desse desejo? Quarta, Zacarias orou a Deus por um filho, mas ao ser notificado da chegada do milagre, duvidou. Muitas vezes, mesmo orando e procurando aplicar fé em relação à intervenção divina quanto ao futuro de nossos filhos, podemos sofrer as investidas da dúvida. Entretanto, apesar de temporariamente ter cedido à incredulidade, o pai de João Batista acabou vencendo a incredulidade. Como você classificaria a sua disposição de batalhar contra a descrença? Deus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.